Boa tarde a todos. Queria primeiramente falar um pouquinho de mim, mas eu vou falar basicamente sobre o futuro que os meus filhos vão encontrar quando eles saírem da escola. Então, falando um pouquinho de mim, contando um pouco da minha história, o que me trouxe até aqui, eu fui aluno de uma escola construtivista e eu acho que isso colaborou muito com o que eu penso sobre educação hoje, com a maneira com que eu crio meus filhos e educo meus filhos. Baseada nessa inovação e criatividade, eu fui fazer comunicação social, sou formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Durante 10 anos, passei pelo mercado publicitário de São Paulo, fui gerente de planejamento criativo do grupo McCann Erickson, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E mais atualmente fui fazer MBA em gestão educacional, justamente por me apaixonar por esse mundo da educação depois que meus filhos nasceram. E aí, depois disso, eu fundei a Ponte, que é uma consultoria, de uma curadoria de inovação focada no mercado de inovação e de educação. Mas, basicamente, o que me motivou a estudar tudo isso foi ser mãe de 4 filhos e me preocupar muito com a formação que eu daria para eles, para esse mundo que eles vão encontrar quando eles saírem da escola, né? Então, todo mundo fala, e aí acho que seria redundante repetir, o quanto todo mundo aqui já falou sobre a mudança do mercado, sobre as novas profissões, sobre as novas skills necessárias para a formação. Então, e essa preocupação me levou a pensar como é que eu ia criar esses 4 meninos para esse mundo, o que eu ia ensinar para eles. E aí, baseado muito no que eu vivi na minha história, tanto por ter sido cria de uma escola que pensava diferente, totalmente hoje, o que se fala de nova educação, eu já vivia isso desde criança, e por toda a minha carreira profissional, eu vi que alguns pilares eram muito essenciais para eles aprenderem, basicamente a pensar e solucionar os problemas que eles teriam no mundo que nem eu tenho a menor ideia de como é que vai ser, E acho que, por mais que todo mundo que está aqui tente falar, também ninguém tem muito essa ideia ainda. Então, eu sempre trabalhei com eles em cima desses 5 pilares, que era muito trabalhar a ideia deles explorarem como eles queriam aprender, deles descobrirem coisas novas, descobrirem métodos de aprender, descobrirem sempre fazer perguntas e a gente nunca dá a resposta, muito mais indagar novas perguntas, para que eles criassem soluções e criassem novos meios para o futuro deles. E aí, a partir disso, a partir do que eles exploraram e criaram e aprenderam, eles efetivamente transformarem isso em conhecimento e que esse conhecimento pudesse ser compartilhado. E aí vem um monte de gente estudando educação, e agora a gente já está falando em 5.0, e aí me traz alguns cenários que me fazem ver que eu estou no caminho certo. Então, quando a gente fala aí de explorar, hoje a gente tem nesse novo modelo de educação as salas de aulas práticas, Então, os modelos de sala de aula, os alunos põem a mão na massa, os alunos fazem, E isso nada mais é do que eles explorarem o mundo e o universo que, durante um bom tempo da infância deles, e eu acredito muito que essas mudanças na educação, elas têm que começar pela educação infantil, quando a gente começa a tentar mudar o jovem com uma cabeça e uma forma de pensar já fixa e formada, engessada, isso se torna muito mais difícil. Então, quando eles conseguem, dentro da sala de aula infantil, que é o mundo deles, explorar esse mundo, quando a gente fala do aluno definir a sua base de conhecimento, as suas diretrizes de como eles vão aprender, as suas matrizes curriculares, a gente está falando de descobrir. Então, descobrir novos caminhos para fazer as coisas, descobrir novos caminhos para aprender. O criar vem junto com uma cultura forte maker, Então, essas salas de aula maker, os espaços makers das escolas, nada mais é do que criar e pôr na prática aquilo que eles exploraram, aquilo que eles descobriram. Então, eles vão partir para a criação. Para que isso seja efetivamente aprendido, tem que se reavaliar o modo de avaliação, Então, tem que se repensar como a gente está avaliando essas crianças, Não tem como a gente dizer para uma criança que ela sabe ou não fazer uma coisa a partir de uma prova, Então, elas têm habilidades muito mais amplas do que uma prova de 10, 20 ou 30 questões. E aí, um ponto que tem se falado muito é sobre coeficiente emocional, que eu falo muito que é o compartilhar, faz muito parte disso, O compartilhar conhecimento, trabalhar em equipe, trabalhar de forma compartilhada,
para que a gente consiga, para que eles consigam encarar isso como vai ser o mercado de trabalho para frente. Ninguém vai trabalhar sozinho, ninguém vai responder uma prova, todo mundo vai trabalhar e compartilhar conhecimento. E aí eu queria passar um trechinho de um filme que é bem recente e que fala um pouco dessa, exemplifica um pouquinho isso que eu estou falando. Acho que o filme está sem áudio, mas, enfim, nesse não é muito relevante o áudio até. Então, esse é o Toy Story 4, não sei quem já assistiu no cinema. Esse é o momento que a Bonnie vai pela primeira vez para a escola, né? Então, ela chega num ambiente que é completamente desconhecido para ela. Ela até então vivia no mundo da casa dela, e quem acompanhou toda a história do Toy Story, e principalmente o penúltimo filme, sabe que ela é já uma criança que tem uma criação diferente. Ela é uma criança que ela valoriza os brinquedos, ela valoriza a imaginação. Então, ela já é criada em casa de uma forma diferente. Aí ela chega na escola e ela vive a situação de ficar sozinha pela primeira vez, num ambiente que não foi muito hostil com ela, né? Então, ela chegou ali e já tomou um rodo do amigo que pegou os lápis que ela tinha que pintar. E para ela foi dada uma missão, que era que a professora chegou, a mesma missão para ela e para todos os coleguinhas da sala, que é desenhar o seu copinho. E aí, quando ela se vê sem giz, ela se dá de cara com o primeiro problema que ela está enfrentando sozinha na vida. E aí a importância de um facilitador, né? Então, nesse caso, o Woody, ele faz totalmente esse papel do facilitador e entrega para ela objetos que ela poderia solucionar o problema dela. Então, mais que rapidamente, ela consegue criar uma solução e cria um brinquedo muito mais legal que o copinho que ela estava vendo, né, que ela teria que fazer, e que cria um diferencial perante os outros amigos, né? Então, eu acho que esse trecho ele mostra bem a importância do facilitador na sala de aula, e que, nesse caso, não foi o professor, né? A professora deu o copinho e o lápis igual a todos os amigos, mas ela tinha um amigo que facilitou e fez com que ela conseguisse trabalhar todas essas habilidades que a gente vinha falando, né? Então, explorar, criar, desenvolver e tudo mais. E aí, quando eu assisti esse filme, eu já tinha uma percepção sobre o que vai ser Educação 5.0, mas quando eu assisti esse filme, eu tive uma certeza que o mundo vai ser dividido em dois grupos, os watchers e os doers. E é o que eu defendo hoje. Então, assim, a gente vai ter num futuro, e não muito longe, eu acho que isso já vem historicamente acontecendo e a gente não percebe, mas acho que vai ficar mais nítido ainda, de que nós vamos ter pessoas que vão assistir o que está acontecendo e as pessoas que efetivamente vão fazer o mundo acontecer. E aí cabe ao papel de cada educador, ou cada pai, ou cada, enfim, pessoa que tem envolvimento com a educação, colaborar, incentivar e ser o facilitador para qual lado o teu aluno vai pender. Baseando historicamente, quando eu digo que isso não é novo, se a gente for atrás de grandes inventores e grandes nomes na humanidade, a gente já vai ver que eles já se dividiam nesses dois grupos, né? E aí eu busquei algumas frases que defendam um pouco essa minha teoria dessa divisão do mundo. Então, o Thomas Edison falava que ele não falhou, ele apenas descobriu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. O Einstein dizia que educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas, mas sim preparar as mentes para pensar. Então, efetivamente, fazer algo de novo. Aí Steve Jobs, né, stay hungry, stay foolish, que é a frase, uma frase famosa, que ficou famosa no discurso dele de formatura, não dele, né, porque ele não se formou, que é justamente essa sede de você sempre ter a sede do conhecimento, sempre a sede do novo, né? Sempre está faminto, nunca está satisfeito. E ele foi um cara que nunca não fez uma faculdade, ele percorreu inúmeras faculdades, né, inúmeras aulas dentro da mesma faculdade para conseguir chegar onde ele queria. E mais atualmente, né, o Elon Musk, que fala que se você não está errando, você não está inovando o suficiente. Então, a importância do fazer e do errar, e que é uma coisa que hoje a gente não incentiva nas nossas crianças na sala de aula. E aí, estatisticamente, além de todos esses exemplos, se a gente for buscar em números, e esses slides vocês já devem ter visto algumas vezes,
a gente vê que todas as habilidades que eles apontam como habilidades para o futuro, novas tendências, novos skills para o futuro, todas apontam para pessoas doers. Então, solução de problemas, trabalho em equipe, comunicação, é a pessoa que efetivamente vai e faça, né? Não assista tudo o que está acontecendo. Então, habilidades em 2020, que quando esse slide saiu, era futuro e agora para a gente já é presente, né? Então, solução de problema, pensamento criativo, pensamento crítico, gestão de pessoas. A gente não está falando de técnica, né? A gente não está falando de uma resposta certa ou errada. A gente está falando de pensar, a gente está falando de fazer, a gente está falando de pensar e de forma diferente. Então, essa nova geração que está chegando aí, eles já têm isso no DNA deles, né? Elas já estão tomando rédea desses processos e eles já têm essa visão do que eles querem aprender e como eles querem aprender. Eles não estão esperando sentados na sala de aula para sanar as curiosidades deles. Eles estão buscando alternativas para fazer isso, né? E eles estão com muitos canais para que isso aconteça, né? Hoje, todas as redes que eles estão conectados entregam para eles as respostas que eles querem. Então, se eles já têm embutido neles essa cultura do fazer, essa cultura do buscar o conhecimento, essa cultura da inovação, por que a gente insiste em tornar eles fazedores, em tornar eles assistentes e não fazedores? Por que a gente insiste em falar para eles que eles têm que assistir aulas? Por que a gente insiste em deixá-los assistir vídeos, assistir tutoriais, seguir manuais? Então, hoje, eu brinco com os meus filhos que eu não compro Lego para eles do Homem-Aranha. Eu compro Lego genérico, eles que criam o Homem-Aranha deles, né? Então, tudo caminhou para um mundo onde eles assistem muito mais do que fazem, né? Então, eles decoram as apostilas, eles respondem as alternativas, sempre tem uma alternativa correta no vestibular. Então, eles nunca buscam a múltipla escolha e a múltipla alternativa de respostas. E a única alternativa, e isso a gente poderia fazer eles fazerem as suas aulas, criarem seus vídeos, explorarem seus jogos, descobrir novos caminhos, produzir os seus conteúdos e, principalmente, fazê-los errar. Então, o perigo não é que as máquinas passem a pensar como os humanos, que é o que todo mundo se sente amedrontado, é que os humanos passem a pensar como máquinas. E é isso que a gente está fazendo com as nossas crianças. Então, como que a gente prepara esse mundo, né, para dessas crianças, para esse mundo que eles vão encontrar, pensando diferente, a gente e eles. E aí eu queria finalizar com um vídeo antigo, mas muito verdadeiro. Obrigada.